Monteiro Lobato. O Pito do Reverendo. Itaoca é uma grande família com presunção de cidade, espremida entre montanhas, lá nos confins do Judas, precisamente no ponto onde o demo perdeu as botas. Tão isolada vive do resto do mundo, que escapam à compreensão dos forasteiros, muitas palavras e locuções de uso local, puros itaoquismos. Entre eles este que seriamente impressionou um gramático em trânsito por ali. Maria dá cá o pito. Usado em sentido pejorativo, para expressar decepção ou pouco caso, e aplicado ao próprio gramático, mal descobriram que ele era apenas isso, e não influência política, como supunham. Descreve-se aqui o fato que lhe deu origem, e pede-se perdão aos gramaticões de má morte pelo crime de introduzir a anedota na tão sisuda quão circunspecta ciência de torturar crianças e ensandecer adultos. O reverendo tomou do estojo os velhos óculos de ouro, encavalgou-os no batatão nasal e leu pausadamente a carta do compadre, que dava notícias, pedia-as, e comunicava a próxima ida para ali, do doutor Emerêncio Duval, nosso ministro em Viena d'Áustria, homem de muito saber e distinção de maneiras, um desses diplomatas à antiga, como já os não há nesta república que etc, etc, em viagem de recreio pelo interior, a matar saudades do país. O reverendo coçou o toitiço com dedos sornas e releu a carta, demorando o pensamento nos trechos que pintavam o alto figurão itinerante, em via de honrar-lhe a casa, com a sua nobilíssima presença. Verdade é que dispensava tal honraria. Boa seca a pacatez do seu viver abacial, repartido entre missinhas de 5.000 réis, mais um frango, cachimbadas de muito bom fumo de corda e hospitéus, senão ainda a ternura. Como propalavam as más línguas da ótima caseira e afilhada, a Maria Prequeté. Culpa toda sua, aliás, quem lhe mandara a ele possuir a melhor casa de Itaoca e ser, modéstia à parte, um homem de luzes notórias, autor de vários acrósticos em latim. Já, doutra feita, hospedar um eloquente inspetor agrícola e, logo depois, o tal sábio que colecionava pedrinhas. Grande falta de serviço. Um diplomata agora. A coisa variava. Que viesse, respondeu ao compadre, mas não esperasse encontrar na roça desses confortos e excelências de vida, que é de hábito nas grandes terras. Escrita a resposta. Foi o reverendo à cozinha, conferenciar com a caseira sobre a hospedagem, e longamente confabularam sobre o pato a sacrificar-se, seu patão, de peito branco, ou aquele mais novo,
com que a viúva do João das Bichas lhe pagara a missa, a gatuna, sobre a toalha de mesa e a roupa de cama, sobre o tratamento a dispensar, Vossa Excelência, Vossa Senhoria ou Vossa Diplomacia. Após longo bate-boca, salpicado de injúrias em calão e algum latim, assentaram no pátio da missa, na toalha de renda e no Vossa Excelência. Combinadas essas minúcias, uma nuvem de nostalgia ensombrou a nédia cara do reverendo. Os olhos penduraram-se-lhe no vago, saudosos, e de lá só desciam para envolver com ternura viciosa o velho pito de barro que lhe fedia na mão. Notou a Prequeté aquelas sombras e... Acorda, boi sonso, a moda é que está ervado. O reverendo abriu-se. Era o pito. Eram já saudades do velho pito, pois não ia privar-se desse amigo de tantos anos? Durante a estada do empata, tinha educação. Não desejava impressionar mal a um homem de raro primor de maneiras. E o pito, se é bom, é também plebeu, e mais que plebeu, chulo. Reconhecia-o. Entretanto, 3, 4 dias, sabia lá quantos iria à seca, de abstenção forçada, sem que a boca sentisse o bendito contato do saboroso canudo amarelo de sarro, doloroso, e o reverendo sorveu com delícia uma baforada maciça. Tragou-a. Depois, recostada a cabeça ao espaldar, semicerrados os olhos, semiaberta a boca, deixou-se fumegar gostosamente, como piuca de queimada, coisas boas da vida. Mas que remédio! O homem fora diplomata e em Viena d'Áustria confabulara com arquiduques e cardeais, homem de requintes, portanto. Era forçoso transigir com o pito, o rico pito, o amor do pito. Sim, porque a dignidade do clero antes de tudo. Lá isso. Uma semana depois, nova carta anunciava que o tal das Europas em tal data repontaria por ali. Grande alvoroço de saia e batina. A Prequeté arregaçou as mangas, braços amachados de Assis tinha morena, e pôs de pernas para o ar a casa. Varreu, esfregou, escovou tudo, demoliu teias de aranha, limpou o vidro do lampião, matou o pato e desfez com adequada os muitos pingos de gema de ovo que constelavam a batina do padrinho. Arre, que até parece uma gemada, reguingou ela, entre repreensiva e caçuísta. Depois, relanceando-lhe o olhar pelo alto da cabeça. Xi, a coroa está aqui a uma tapera, exclamou. E Expedita, zás, deu nela uma limpa de tesoura. E o breviário? Inquiriu de súbito o padre. Andava de muito tempo sumido, o raio do livro. Procura que procura. Descobre-no afinal no quarto dos badulaques, feito calço, de uma cômoda capenga. A Prequeté, maravilhosa caseira, com uma dedada de banha, polo escorreito e envernizado, a fingir com tanta perfeição, uso diário, que nem Deus desconfiaria da marosca. Que mais? Disse ela depois, plantando-se à distância, para uma vista de conjunto no seu restaurado padrinho. E, como de alto a baixo, tudo estivesse a contento. Está mesmo pichute, concluiu brejeira, borrifando-lhe por cima um chuvilho de água florida, para disfarçar o ranço. Ficou o padre um amor de reverendo, liso e bem amanhado, como cônego de oleografia. Ele próprio o reconheceu ao espelho e, nadando nas delícias daquele carinho sem par e muito agradável a Deus, pois não, sorriu-se babosamente, acariciando-a no queixo. Esta marota. Conclusa a arrumação.
da coroa do padre à cozinha, postou-se a prequeté de vigia à janela, indagando os extremos da rua, enquanto o reverendo, lindo como no dia de sua primeira missa, passeava pela saleta a chupar as derradeiras cachimbadas. Súbito, "E vem vindo o reis", exclamou a atalaia. O reverendo meteu o pito na gaveta, passou a mão no breviário e, assumindo cara de circunstância, rumou para a porta da rua. Instantes depois, defrontava-o um cavaleiro. O padre correu a segurar-lhe a rédea e o estribo. "Queira apear-se, Vossa Excelência, que esta choupana é de Vossa Excelência. Sou o padre vigário de Itaoca, humilde servo de Vossa Excelência." O diplomata, como que ressabiado, com tão respeitosa acolhida, deixou-se descavalgar, mas sem garbo, esquerdão e reles, como aí, um pulha qualquer. Entrou. Trocaram-se rapapéis, palacianos, da parte do reverendo, mal achavascados, quem o diria, da parte do cortesão, que conversara arquiduques e cardeais. Houve etiquetas revividas, sempre claudicantes do lado diplomático. Houve cerimônia, mas o doutor não era positivamente o que se esperava. Já no físico desiludia. Em vez de uma fina figura de mundano, saíra-lhes uma magrela de barba recrescida, roupa surrada, chambão e alvar. Enfim, pensou lá consigo o reverendo, o hábito não faz o monge. Quem sabe, sob aquelas aparências vulgares e talvez rebuscadas, não luzia o espírito de um Talleyrand ou as manhas de um Metternich. Foram para a mesa e no decurso do jantar acentuou-se a desilusão. O homem comia com a faca, baforava no copo, chupava os dentes, um puro pai da vida. Observando por cima dos óculos, o reverendo piscava para a caseira que, da cozinha, pela fresta da porta, torcia o nariz à pífia excelência excursionista. Ao trincar o pato, desastre, o doutor deixou cair no chão um osso que logo apanhou muito encalistrado. Depois, às voltas com a asa do palmípede, falseou-se-lhe a faca, resultando espirrar-lhe a cara um chuvisco de arroz. A prequeté, por sua vez, espirrou lá dentro uma risadinha de mofa, acompanhada de um mortificante ché. O reverendo entrou-se de dúvidas. Era lá possível que o doutor Emerêncio Doval fosse um estupor daqueles? À sobremesa, caiu a conversa sobre a política e o doutor desmanchou-se em bobagens graúdas. Enquanto asneava, o padre ia matutando lá consigo. E eu com cerimônias, e eu com bobices, e eu querendo até privar-me do pito por amor a um cretino destes. Fumo-lhe nas ventas e já. Nisto veio o café. Enquanto ingeriam, o doutor entrou a falar de remédios, farmácias e projetos de estabelecimento. O reverendo, decifrando o mistério, deteve a xícara no ar. Mas então o senhor... Sou farmacêutico e vim estudar a localidade a ver se é possível montar aqui uma botica. Portei em sua casa porque... O padre mudou de cara. Então, não é o doutor Emerêncio, o diplomata? Não tenho diploma, não, senhor. Sou farmacêutico prático. O padre sorveu de um trago o café e refloriu a cara de todos os sorrisos da beatitude. Desabotoou a batina, atirou com os pés para cima da mesa, expeliu um suculento arroto de bem-aventurança e berrou para a cozinha. Maria, dá cá o pito. Pedro Pichorra. Quem dobra o morro da Samambaia, com a vista saturada pela verdura monótona, espairece na grota funda ao dar de chapa com uma sitioca pitoresca, e passa levando nos olhos
a impressão daquela sépia afogada em Campo Verde. Casebre de palha, terreirinho de chão limpo, mastro de Santo Antônio com os desenhos já escorridos pela chuva e a bandeira rota trapejante ao vento. 2 mamoeiros no quintal, apinhados de frutos, canteiros de esporinhas com periquitos em redor e manjericões entreverados, um pé de girassol, magro e desenchabido, a sopesar no alto, a rodela cor de canário, laranjeiras semimortas sob o tocado da erva de passarinho. Nos fundos da casa, vê-se o lavadouro, descoivarado apenas, num poço onde o córrego rebrilha 3 palmos d'água. Sobre um tabuão, emborcado a meio, lá está batendo roupa a Marianinha Pichorra, mulher do Pedro Pichorra, mãe de 9 pichorrinhas. É ali, o sítio dos Pichorras, e até a Grota Funda já é conhecida por Fundão da Pichorrada, porque os antigos Pereira de Souza, do Barro Branco, vieram a chamar-se Pichorras. É toda uma história. Pedrinho ia nos 11 anos, já se destabocara e já preferia em matéria de fumo forte, bem melado, na véspera realizar o sonho de toda criança da roça, a faca de ponta. Dera-lhe ao pai, como um diploma de virilidade. Menino, de hora em diante você é homem. Agredido, não gritará por gente grande. É mão na faca, pé atrás e corisco nos olhos. Não lhe falou assim o pai, mas leu Pedrinho essa fala na lâmina rebrilhante. Por isso, irradiava de orgulho, imaginando pegas aloites, tempos quentes e tocaias, onde a sardinha alumiasse. O pai, naquele momento de pé na soleira da porta, assuntava o céu. Viu que chover não chovia e... Pedrinho gritou para os fundos. Pai, vá pegar a égua. O menino passou mão do cabresto e mergulhou no pasto. Minutos depois, repontava trotando em pelo a serena. Égua velha, de muita barriga, mas aguentadeira. De milho, do mole e arrei. O pequeno debulhou 2 espigas no embornal e, enquanto a égua mascava o lambisco, alisou-a, ajeitou-lhe no lombo pisado um saco velho, depois a carona, o lombilho o pelego. Não coxe demais a barrigueira, tem potrinho. O menino folgou 2 dedos o arroxo e esperou um bocado, enrolando o cigarro, até que a serena parasse de mastigar. Por fim, arrumou o freio e montou. Agora você vai no sítio do Nheco e diz para aquele tranca que dou o capadete pelos 25 mil réis. Pedrinho abriu cara de quem estranhava a ordem. Sozinho? Ué, e a faca então? Não é, companheiro? O argumento valeu. Pedrinho, sem mais palavra, deu rédea e lepte-lepte. Arrancou estrada fora. O pai, alisando maquinalmente um palhão de milho, acompanhou com os olhos até perdê-lo de vista na primeira curva. Depois monologou. Sozinho? Ué, até quando? Precisa acostumar. 11 anos, é homem. Eu com 10 varava sertão. Pedrinho trotava pela fita vermelha da estrada. Sobe e desce morro. Quebra direita, esquerda, paque, paque, paque. Ia pensando na volta. Teria tempo de transpor a figueira antes do escurecer? A figueira. Passavam-se ali, coisas de arrepiar o cabelo. Pela meia-noite, diziam, o capeta juntava debaixo dela sua corte inteira para pinoteamento de um samba infernal. Os sacis marinhavam galhos acima, em cata de figuinhos, que disputavam aos morcegos, e os lobisomens então vinham ao centro focinhar o esterco das corujas. Almas penadas, e isso nem era bom falar. Quando o Quincas da Estiva contava casos da figueira,
Não havia chapéu que parasse na cabeça. Mas de dia nada, passarinhada miúda só, a debicar frutinhas. Foi o que o menino viu naquela tarde, ao cruzar com a árvore. Mesmo assim, passou rápido e encolhidinho, por via das dúvidas. Chegou ao Nheco ainda com o sol e deu o recado. Nheco, marotíssimo, coçou o cabelo de milho da barbicha e embromou. Pois não, mas não vê que o toicinho baixou. De Minas tem descido um poder de capadaria que mete medo. De sorte que você diga pro pai que nestes causos eu não sustento o trato. Se ele quiser, 23.000 réis. Diga assim, ouviu? 23, ouviu? Pedrinho desandou para trás, pensando consigo. Safado! E veio todo o caminho absorvido em xingar mentalmente o aproveitador. Ao defrontar com a figueira, o medo agarrou. Escurecia. A luz do céu estava morrendo, pálida no alto, laranja esmaiada no poente. Por felicidade, cruzaria a figueira antes da noite. Fechou os olhos, conjurou o encardido Santo Antônio da família e transpôs de um galão o passo perigoso. Arre! Exclamou com desabafo, olhando para trás e vendo a árvore maldita diminuir de porte. E paque, estrada fora, rumo ao sítio paterno. Mas escureceu, e já perto de casa, vai senão quando a égua empina a orelha e passarinha. Égua velha passarinhou é saci, sugeriu dentro dele o medo, e o menino retransido viu de repente no barranco um saci de braços espichados, barrigudo, com um olho de fogo que passeava pelo corpo. Nossa Senhora da Conceição, valei-me! Assustado por aquele berro, o olho do saci voou pelo ar piscando. Pedrinho bateu em casa de cabelos em pé, olhos saltados. Agarrou-se com o pai, trêmulo, sem fala. A custo desfez o nó da língua. O saci, pai! Pra cada figueira, na curva, barrigudinho, preto. O pai deu-lhe água na cuia. Sossegue um pouco, menino. E depois de uma pausa. Você está bobeando, Pedrinho. Não há saci destas bandas. Juro, pai, por Deus do céu que vi. E contou a viagem por miúdo até a aparição. Altinho? Pretinho? Indagou o pai. Pretinho era, mas chatola, barrigudo, assim que nem pichorra grande. Então não é saci, concluiu o velho, entendidíssimo em demonologia rural. E depois, fedeu enxofre? Não. Sobiou? Não. Mexeu do lugar? Não, só o olho. O olho andava e voava. O caboclo refletiu um bocado, até que por fim uma ideia lhe iluminou a cara. Onde foi isso? Pra cá do corguinho? É. No barranco? É. O olho andou e depois voou piscando? Tal e qual. E o corpo ficou parado? Isso mesmo. O velho clareou a cara e, desmanchando as rugas da testa, disse rindo. O que mais não se aprende neste mundo? Sabe o que você viu, menino? Você viu o saci pichorra. E mudando de tom, depois de refletir durante um par de minutos. Que dele é a faca? Pra quê? Perguntou o menino, desconfiado. Deixe ver. Dê cá a faca. Pegou dela e pôs a cinta. E ríspido. Vá dormir. Pedrinho, compreendendo a degradação, ergueu-se com lágrimas nos olhos. E a faca? Fica comigo. Pra você, porqueirinha. É canivete marca anzol ainda. E com infinita ironia. Vá dormir, Pedro Pichorra. O menino recolheu-se, sacudido de soluços. O velho pegou do borralho um tição, para acender na brasa viva o cigarro. Baforou uma fumaça, com pensamento, no falecido sogro Chico Vira, o caboclo mais medroso da estiva. Por quem havia de puxar o Pedrinho?
pelo Chico Vira. E assim, o rebento masculino dos Pereiras do Barro Branco virou, por troça do próprio pai, o tronco de uma nova família. Essa pichorrada que hoje põe a nota sépia da Citioca na verdura da samambaia. Tudo porque a velha Miquelina havia deixado naquele dia a pichorra d'água a refrescar ao relento à beira do barranco, e um vagalume iguaçu pousara nela por acaso, justamente quando o menino ia passando.